Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Dessa vez o vídeo de número 47, tá bom? Hoje nós vamos fazer estudos de PETR4, Petrobras Ações Preferenciais Nominativas, e Vale 3, Vale SA, Ações Ordinárias Nominativas no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem comercializo análises, nem nada, né? Tratam-se apenas de uma forma gratuita aqui que eu divido as minhas visões, perspectivas pessoais de mercado financeiro, com o objetivo realmente de uns ajudarem aos outros, né? Nós crescermos juntos, evoluirmos juntos, tá bom? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu classifico ele como um relógio suíço, tá? Em que o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, né? O slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas, tá? A tela simplificada do Setup é essa, onde a gente trabalha com todos esses indicadores aqui, tá ok? Que eles trabalham de forma unitária e de forma conjunta, harmônica, formando assim um relógio suíço com as suas engrenagens, né? Aqui existem vídeos, tá? Explicando cada item desses do setup do relógio suíço, do Setup JJ, né? Em detalhes de como foi desenvolvido, o porquê, tá? O quando usar, triggers, tá? O porquê das calibragens, tá? Em especial aqui eu tenho que ressaltar que a gente também trabalha com Fibonacci, do chefe, do Marco Rossi, tá? E a principal peça, tá, pessoal, somos nós mesmos. Por isso que a gente trabalha muito e repete muito, martela muito sobre a disciplina emocional, né? Essa é a peça mais especial de qualquer setup, nós mesmos, tá? E quando essa peça principal não está bem, não adianta setup, né? Que setup nenhum vai funcionar quando a peça principal dele não estiver bem. Somos nós mesmos, tá bom? Por isso, cuidem de suas raízes, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Estudos de Petrobras e Vale no Setup JJ. Vamos começar com PETR, Ações Preferenciais Nominativas de Petrobras. Eu deixo mais uma vez aqui essa tela, tá bom? Para quem quiser dar um print nela, dá uma pausa aqui, tira um print. Geralmente todos nós temos isso aqui impresso e colado na mesa de trabalho para lembrar e nunca se esquecer, né? É a dinâmica do Fibonacci. Petrobras, gráfico mensal, né? A gente observa aqui, deixa eu abrir uma coisa, pessoal, que eu esqueci de abrir aqui para a gente trabalhar. A gente trabalha aqui com o gráfico mensal aqui, a gente observa, né? De novo, crise do subprime, crise do governo PT, tá vendo? E aqui a queda da Dilma, né? Crise do Wesley Day, tá bom, pessoal? Acho que aqui, desculpem, crise do Wesley Day é aqui, 2018 para 19, né? Crise da pandemia, recuperação da pandemia, né, pessoal? E aqui alguma coisa ou outra da guerra, né? A guerra, o conflito lá na Europa e tudo tem beneficiado muito a empresa como Petrobras, até porque o minério, desculpem, não minério, né? O valor do petróleo tem subido muito aí, né? Deu uma perdida nos últimos tempos, mas subiu muito. A gente observa aqui que o topo histórico foi feito aqui nesse 141 do Fibonacci aqui, né? E aqui no mensal o ativo está fazendo uma regressão à média, tá vendo? Né? Médias de 200, médias móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para cima, MACD aberto e crescente para cima, né? Dando comprador, né? E banda de Bollinger ainda aberta, dando volatilidade para essa alta, ó. Aqui a gente tem observado semana a semana
o JJ Index anunciando uma possível regressão à média aqui, né? Que ainda não começou no JJ Index. Me desculpem. A gente observa aqui uma divergência do volume do preço, né? E o JJ Index aqui querendo fazer um sinal de regressão à média, sendo que o PVT, ó, já está flat, né? Indo ao encontro da banda de Bollinger de 50 aqui. Porém, o JJ Index continua comprador, ou seja, PVT acima da média de 50, tá? CCI também ainda não deu o sinal da regressão à média, né? Que o CCI 50 dá o sinal de regressão à média quando ele rompe aqui a 200, a linha de 200 para baixo, tá? Olhando o gráfico semanal, a gente observa aqui, ó, as linhas de tendência bem claras, né, de alta, ó, essa linha de tendência aqui bem forte, que já está há um bom tempo, ó, desde maio de 2020, quando ele fez o fundo aqui, né, da pandemia, tá? Petrobras está numa linha de tendência de alta aqui, inabalável, né, pessoal? E aqui, a partir daqui, ó, ela começou uma linha de tendência mais forte ainda, né? Aqui, ó, tá vendo? Chegou a ameaçar romper, né? Mas bateu aqui no 76 desse Fibonacci em azul, né? Que é o Fibo que a gente traça em cima do gráfico semanal, né? E ganhou de volta a alta, né? Depois tinha feito essa linha de tendência aqui de alta, que eu comentei muitas vezes, que era uma linha mais fraca, né? Pelo fato, mais fraca em questão de ela durar muito tempo, né? Eu falei que eu observo muito essa questão da tendência, né? E um movimento de alta ou de baixa até 45 graus é um movimento mais saudável para durar mais tempo, tá? Quando o movimento vira um foguete assim, é quase que um sprint final, né, pessoal, numa corrida e geralmente não vai durar muito tempo, tanto que fez aqui a regressão à média, tá vendo? A média de 9, ó, tá levemente ainda apontada até para cima, tá, pessoal? Mas ela fez uma curvinha aqui, né? A banda de Bollinger, ó, ainda tá aberta para cima, tá vendo? Fez a regressão à média, né? De 9, tá? E a média de 27 apontada para cima e a de 200 também. Lembrando sempre, a gente trabalha com média móvel exponencial, tá? Aqui no preço. Volume, ó, deu uma caída e ficou vendedor, né? JJ Index, ó, com PVT apontado para baixo e fez aqui a regressão à média, justamente nesse ponto aqui, ó, pessoal. Tá? Esse foi o sinal do JJ Index aqui na regressão à média, justamente quando o preço voltou para dentro da banda de Bollinger, ó. E se a gente vê, até o próprio CCI 50 também voltou da linha de 200 dele aqui para dentro, ó, bem no mesmo ponto quase. Tudo coincidiu as luas aqui com o volume virando vendedor, tá vendo, ó? Né? Volume caindo e virando vendedor, ó. Inclusive caiu da média de 20 aqui, ó, tá vendo? Que a gente tem uma média aritmética de 20 períodos no volume, tá? Olhando o gráfico diário, pessoal, a gente tem aqui também as linhas de tendência de alta, né? Bem claras, tá? Elas estão aqui, ó. Aquela linha de tendência mais forte, ó, tá vendo? E aqui, essa linha de tendência agora que ela foi rompida, né? Para baixo, ó. Justamente aqui no ponto, ó, do rompimento dessa linha de tendência, onde ele entrou a estratégia para venda aqui do Larry Williams, né, a 9.2, tá vendo? E aí o preço rompeu a média de 9, olha o MACD aqui, ó, perdendo a força compradora, tá vendo? Quase virando venda já, ó, tá vendo? Porque aqui no cruzamento da média de 9 com a média de 27, o MACD passa a ser vendedor, né? Mas o preço já rompeu também, ó. Apesar que aqui esses candles aqui ainda estão segurando, né? E a banda de Bollinger fechou totalmente, agora tá dando uma segurada aqui, né? Ela tá segurando aqui. Aqui a gente tem que ver, ó, que a gente tem um 111 aqui, tá vendo, ó? Tá na região do 111 desse Fibo azul, tá vendo? Do Fibonacci, né? Média de 200 apontada ainda para cima, mas a de 9 e de 27 apontadas para baixo, tá? Volume, ó, vendedor, né? A gente teve essa queda grande aqui do volume, ó, ele agora rompeu aqui para cima nessa linha de tendência, tá vendo, ó? De forma vendedora. O JJ Index ainda tá comprador, tá? Com o PVT flat, né? E a média de 50 ainda é o encontro dele lá, tá vendo, ó?
As bandas de Bollinger aqui estão fechando, né? E o CCI 50 já deu venda a partir daqui, ó, rompendo a linha de 200, de 100, tá vendo? Para baixo, ó, mais ou menos nessa parte aqui, ó. A regressão à média veio o sinal aqui, ó, tá vendo, ó? Mais ou menos aqui, tá vendo? Sendo que o JJ Index chegou um pouco depois aqui nessa região aqui mais ou menos, né, dando a venda, tá vendo? Né? No gráfico de 60 minutos, né, aqui a gente vê uma linha de tendência clara agora no ativo de queda, tá vendo, ó, pessoal? Ó, clara, rompeu a média de 200 para baixo, tá vendo? As médias de 200, de 27 estão apontadas para baixo e a de 9 ficou flat aqui com um MACD, tá vendo? Consolidado agora nesse momento, né? Sendo que a gente vê o preço abaixo da média de 9, tá vendo? Bandas de Bollinger fechadas aqui, né? E o volume, ó, comprador ganhou força. O JJ Index está vendido, mas olha o PVT virado para cima, ó. Então o encontro da média de 50 talvez para virar comprador, né? E o CCI aqui já deu a compra aqui, ó. Ele já largou a linha de menos 100 aqui para cima, tá vendo? A gente tem que lembrar aqui, ó, que a linha 0 desse Fibonacci em branco aqui, ó, tá vendo? Ela é justamente uma linha de suporte, ó, tá vendo? E o preço testou suporte uma vez, testou duas, ó, e tá segurando aqui, né? Tá vendo, ó? É bom observar isso, sendo que a gente mostrou várias vezes, né, aqui, pessoal, ó, esse oco, né, ombro, cabeça, ombro aqui, tá vendo? Que a neckline dele era aqui, ó, que já foi rompida para baixo, né? Já foi cumprido esse oco aqui, tá bom? Tem um topo duplo, um fundo duplo aqui, né? E quem sabe aqui seja um pullback aqui na linha nesse 111, né? Porque aqui tem um 111, ó, do Fibonacci, junto com essa convergência do 141 aqui desse Fibo verde, né? Mas no Fibo branco é um 111, tá vendo? E quem sabe aqui seja um pullback, né? E o preço volte aqui cumprindo esse fundo duplo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Temos figuras aqui dando sinais, né? Com o PVT aqui no JJ Index já virando para cima, querendo romper a média de 50, tá vendo? Volume já anunciou força aqui compradora, né? Vamos ver como vem na segunda-feira aí. Lembrando que até agora no final, pessoal, hoje nos gráficos comparativos eu vou trazer um comparativo também com a cotação, tá? Do Brent, né? Do barril, do Brent e do WTI também, tá? Então, o contexto do ativo é esse, né? Linha de tendência de alta aqui no semanal e no diário. E aqui tem uma linha de tendência de baixa, ó. Só que a gente tem sinais, né? A gente tem sinais aqui que pode vir uma reversão. Pode vir, eu não estou dizendo que vai vir, mas pode vir. Ó, esse fundo duplo aqui é um bom sinal com volume, ó. Com o JJ Index aqui vendido, ó, mas o PVT apontado para cima e o CCI já deu a compra aqui, tá vendo? Então, assim, tem sinais de reversão, tá, pessoal? Vamos ver o que acontece aqui. Pode ser que na segunda-feira ele já abra rompendo essa linha de 9 aqui, ó, da média de 9, que já é uma estratégia do Larry Williams para compra, né? E aí ganhe força mais esse volume aqui, o JJ Index vira comprador de vez, né? Se o CCI já está comprador, tá bom? E talvez venha uma compra aí para um day trade ou até um swing trade dentro da semana aí, tá bom? Porque a linha de tendência dos gráficos de maior tempo gráfico, né? Que é a linha de tendência atual do ativo é de alta, tá? Apesar daqui a gente tá com as coisas apontadas ainda para baixo, mas tem sinais aqui de reversão, de possível reversão, né? Vamos lá analisar Vale 3 no setup JJ. Lembrando que Petrobras é um ativo muito sensível à cotação do petróleo, né? Sobretudo do Brent, tá bom, pessoal? E a Vale é um ativo muito sujeito à variação da cotação do minério de ferro, tá? Sobretudo o minério de ferro de Dalian, que o pessoal sempre está procurando muito onde acha a cotação desse minério de ferro e tudo. Aqui na descrição dos vídeos, de todos os vídeos, tá, pessoal?
Mas desse aqui, sobretudo, também tem o link lá para vocês de um site que chama Sina, tá? É um site chinês, então está com ideogramas lá, é um site chinês. Mas ele lá tem a cotação, você pega em tempo real a cotação, inclusive do fechamento dele às 5 horas da manhã, tá? Todo dia você tem acesso lá e tá o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E de vários outros vídeos. Se a gente observar aqui o gráfico mensal, né, de Petrobras, a gente vai ver aqui, ó, a diferença dela de reação do preço do ativo nas crises, né, ó. Aqui é a crise do subprime, aqui é a crise do PT, tá, pessoal? Aqui, ó, Joesley Day, né? Aqui, ó, a crise da pandemia, tá bom? Recuperação, e agora a gente tem esse topo duplo, ó, né? No qual o ativo fez aqui a regressão à média, rompeu, deu venda aqui no 9.1 Larry Williams, chegou na 27 e está segurando, ó. A gente tem basicamente até uma consolidaçãozinha aqui já, ó, né? Tá vendo? Ela está segurando aqui na linha do 27, tá bom? Dentro aqui dessa zona de batalha, ó. Aqui a gente tem dois filés mignons, ó. Tanto desse fibo aqui que é traçado a partir do gráfico semanal, quanto desse fibo amarelo também que é traçado a partir do gráfico diário, ó. A gente tem aqui, ó, pessoal, observem, ó. Fundo, topo, tá bom? Ele está ancorado aqui. Outra coisa que eu queria observar e chamar a atenção, pessoal, é que eu tenho visto que muita gente está dispensando essas linhas aqui, né? Ou seja, a linha, a pessoa está tirando do gráfico, a linha 100 e a linha 0. Cada um trabalha da forma que quiser, tá? Eu não dispenso de forma nenhuma essas linhas, porque elas me dão justamente pontos de suporte e resistência aqui, ó. Tá vendo? Então lá no futuro, lá em gráficos de tempos mais baixos e tudo, eu tenho condição de saber quando o preço chega a um topo anterior histórico, né? Que um gráfico, por exemplo, um fibo traçado a partir de um gráfico mensal é um topo histórico, né? Como o caso aqui, ó. Esse topo histórico de Vale foi testado já 2 vezes, né? Ou seja, fez a famosa torre gêmeas, né? A gente tem que observar também aqui no ativo, né? Na Vale 3, gráfico mensal, tá? Que a média de 200 está apontada para cima, a de 27 e a de 9 apontada para baixo, e a gente vê aqui o MACD fechando, ó. Ou seja, ele está comprador mais minguante, né? Essa compra tem perdido cada vez mais força, apesar do candle aqui agora desse mês está de alta, né? Esse mês Petrobras está subindo, tá vendo? Cada candle desse aqui é um mês, tá bom, pessoal? A gente está falando de gráfico mensal. E a banda de Bollinger ainda continua fechando, ó. JJ Index está comprador e o PVT virou para cima de volta, ó. A força compradora aqui está ganhando de novo. E CCI 50, ó, ameaça segurar aqui mais ou menos na região do zero. O que a região do zero quer dizer, pessoal, do CCI 50? Suporte e resistência, tá bom? Então pode ser, aqui tem mostrado que é um suporte, né? Tá sendo muito testado esse fundo aqui, tá vendo? E a gente ainda não vê falha de fundo, tá? O topo também tá lá, ó, né? Tá sendo montada uma consolidação que a gente vai observar aqui melhor no gráfico semanal. Vamos lá. Olha o gráfico semanal aí. A gente teve até uma falha de fundo aqui, mas foi testado aqui nessa média de 200, tá? Eu quero lembrar mais uma vez que toda média móvel é um possível suporte ou resistência, né? A gente sempre repete aqui, né, pessoal, o teorema de Francis Galton, que toda a amostragem tende a regredir à média. Então, se vocês observarem, ó, o preço sempre está voltando aqui, ó, a média de 9. E quando a tendência de alta, ela continua com essa força de tendência de alta, ó, o preço volta para a média de 9, mas dificilmente ele rompe ela, tá vendo? Ele volta à média e continua alta, ó. E quando entra em sobrecompra, aqui no caso de alta, ó, o que acontece é isso aqui, ó. Ele rompe a banda de Bollinger, né? Lembrando que banda de Bollinger nada mais é do que o desvio padrão multiplicado por 2. Um desvio padrão multiplicado por 2, dentro da teoria da normalidade matemática, quer dizer 95% das amostragens. Ou seja, quando ele rompe aqui, ó, tá vendo? Ele tá nos 5% superiores da amostragem. Então, eu interpreto, tá bom? Que ele entrou em sobrecompra.
E o que acontece com a sobrecompra? A força compradora já está esvaindo todas as suas forças. A tendência é o quê? Regressão à média. Olha aqui a regressão à média aqui, pessoal. Ó, pode ver que o volume virou vendedor, tá vendo? Olha o JJ Index aqui, ó. PVT voltou para dentro da banda. Ele está comprado, ele estava sobrecomprado, ele voltou para dentro da banda. E se vocês observarem aqui, ó, no CCI 50, ó, um pouco antes até, ele deu o sinal da regressão à média aqui, voltando da 200 para baixo, tá vendo, ó? Né? Todo isso aqui é o que eu chamo de relógio suíço. São vários indicadores trabalhando harmonicamente, cada um com uma função e com uma forma de cálculo e até com bases de dados diferentes, porque o PVT a gente sabe que ele trabalha com volume ponderado pelo preço, né? Nós já explicamos em vídeos anteriores aí, tá? Está aqui na lista, inclusive um vídeo comparando o ABV com o PVT, tá? O CCI com o índice de força relativa, tá bom? E o PVT nada mais é do que um OBV, ou seja, um saldo de volume, né? Um balanço de volume, um saldo de volume, tá? Ponderado pela essa variação do preço, tá? E aí a gente colocou uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos. E aí isso se tornou um novo indicador. Por quê? Porque o PVT virado para cima ele já está dando compra, ele virado para baixo ele já está dando venda. Porém, a gente trouxe triggers aqui para dentro, né? Onde isso aqui é um trigger. O PVT voltando para dentro da banda de Bollinger é um sinal de regressão à média. E aí a gente foi e coincidiu, né? A gente foi e coincidiu, né? Ele regredindo a média, tá vendo? O CCI é a mesma coisa, ele voltando da 200 aqui para baixo, ele dá um sinal de regressão à média, tá bom? Se a gente fosse olhar só o PVT, ó, ele já apontado para baixo é uma queda de saldo de volume ponderada pelo preço, né? Tá bom? Se a gente observar aqui, a gente lembrando que estamos no gráfico semanal, tá bom, pessoal? Então, topo duplo tá aqui, né? Teste desse topo duas vezes, que é o topo histórico do ativo, tá bom? As médias de 9,27 estão apontadas para baixo, tá, pessoal? Com o MACD vendedor e crescente, tá? A gente tem o nível de Fibonacci aqui nessa convergência desses fibos, ó, nessa região aqui do 76, os dois, tá bom? O 76 do fibo verde está aqui em cima, tá? E aqui, ó, a gente tem o filé mignon desse fibo verde, ó, tá vendo? Ele tá aqui, né? Fez um pullback, onde ele bateu aqui na média de 200, mas ele tá aqui dentro dessa zona de batalha desse fibo aqui, ó, tá vendo? A gente tem esse triângulo aqui formado, tá bom, pessoal? Sendo que a gente fez um outro teste de fundo aqui, ó, a gente rompeu mais uma vez, né? Mas temos um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Será que ele vai romper dessa vez para cima? O ativo tem ganhado uma força, né? A gente tem muita barreira aqui para ser rompida, ó. O volume ainda tá vendedor, tá vendo? O JJ Index vendido, mas com muito pouca volatilidade aqui no indicador, né? O CCI também virou para compra de novo, ó, mas ele está aqui ainda arrastando, ele está virado para o lado, aqui, ele não está virado para cima, convencendo a força de comprador aqui, né, no sinal dele, tá bom? No gráfico diário, ó, a gente observa aqui, ó, mais claramente aquela consolidação que eu tenho comentado, ó, tá vendo aqui, ó? Ele está sendo bem testado aqui, né, pessoal? Onde aqui a gente vê que a gente testou aqui duas vezes aqui em cima, ó. Opa, me desculpem. A gente testou duas vezes aqui em cima, ó. Tá vendo? Tem um topo aqui e um topo aqui no menos 11, tá vendo? Desse fibo branco, tá vendo? E aqui a gente testou que chegou aqui no 127 e voltou, tá vendo? Ó, do fibo branco, tá vendo? Aqui tá a linha do 111, ó, do fibo branco, tá? E aqui é de 76 e tudo, né? A gente vê, ó, que fez uma regressão à média aqui de novo, depois desse teste aqui de topo, tá vendo? E
o MACD está virando comprador aqui, porque a média de 9 rompeu, a média de 27 para cima, elas estão apontadas para cima também, a média de 200 apontada aqui para baixo, tá vendo? E a gente tem aquele triângulo aqui, né, que a gente mostrou no semanal, ele está bem aqui, ó, né? Ele está bem aqui. Aqui, pessoal, a gente traçou de novo, porque a gente tem aqui mais um fundo novo aqui, ó, que é a pá de ventilador, né? A gente tem que observar também que Vale é um ativo que está deixando muito gap, tá bom, pessoal? Ó, muito gap, tá? São inúmeros, tá? Se for procurar aqui, a gente vai achar gap, ó, muito gap, tá? E já no gráfico diário, né, pessoal, a gente vê um volume comprador aqui com força, ó, tá vendo? Né? O preço não respondeu a essa força do volume, ó. Mas o JJ Index está comprado com PVT flat, né? E a banda de Bollinger está fechando, ó. E o CCI deu uma venda aqui, mas ele voltou a subir aqui e segurou, né? Agora, ó. Tá vendo? Ou seja, os sinais ainda não tem uma certeza aqui do que fazer, tá bom, pessoal? Mesmo no gráfico diário, né? Quando eu vejo ativo assim, nessa questão, um tempo gráfico desse, ó, que a gente está analisando o último ano, né? Para no mínimo, swing trade aí de semanas, para meses, né? Então, para mim aqui eu não tomaria decisões ainda, tá? Não tem nada claro, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, tá? Aí a gente observa outras coisas aqui, né? Primeiramente, eu quero chamar a atenção mais uma vez a quantidade de gaps, tá? Ó. É gap para tudo que é lado, pessoal, ó. É gap para tudo que é lado. E eu quero chamar de novo a atenção a esse tipo de padrão aqui, ó, que é chamado de ilha de reversão, tá vendo? Sobrou uma ilha aqui de candles, tem um gap aqui para um gap up para o alto, né? E um gap down para baixo, né? Tô falando uma forçando a barra aqui, mas é para fixar, tá, pessoal? Gap up é para cima mesmo e gap down é para baixo. Mas aí que a gente vê uma ilha de reversão, tá vendo? E a gente vê outras também, tá? Tem coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó. A gente observa aqui que a linha da média móvel de 200 está flat, a de 9,27 também, o MACD está comprador, mas, né, consolidado, né? Aqui, pessoal, a gente vê, né, realmente o ativo ele tá andando de lado, né? Aqui a gente vê aquele teste de topo, ó, que a gente viu lá no gráfico diário, né? É um topo duplo, né, pessoal? E ao volume, né? Sendo que aqui a gente está mais ou menos na região do 23 do Fibonacci em branco, tá vendo? Né? Vamos ver o que acontece aí, tá, pessoal? JJ Index comprador com PVT querendo virar para o alto, tá vendo? Mas as médias, as bandas de Bollinger fechando, ou seja, dando pouca volatilidade. Já o CCI, ó, tá virado para baixo, tá, pessoal? Mais ou menos na região do zero aí, mas virado para baixo, ou seja, ele tá dando venda aí, né? Ele testou a região aqui do zero, que a gente sempre lembra. A região do zero aqui a gente interpreta como uma região de possível suporte ou resistência, tá? Do indicador, é um sinal, né, de possível suporte ou resistência. E ele está segurando aqui mais ou menos nessa região, tá? Eu não vejo muitos sinais aqui para compra ou venda. Aqui, por enquanto, para mim é esperar isso aqui, tá? A gente vê aqui, ó, também o teste duplo aqui do fundo, ó, nesse 23 do Fibonacci em verde, tá vendo? Eu, no caso aqui, operaria no máximo um day trade nesse ativo por enquanto, tá? É a minha visão, tá, pessoal? Não é indicação nem nada. Então, o contexto do ativo é esse, né, pessoal? A gente ainda tem topo duplo aqui, né, no semanal. No diário também tem, tá, pessoal? E a gente tem uma linha de tendência de queda aqui, ó, sendo que tem um fundo duplo aqui, lembra? E aqui uma consolidação bem clara, né, nos 60 minutos, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos comparativos, tá bom? Esses gráficos comparativos, pessoal, além de Vale, né? Aqui, ó, além de Vale e Petrobras, eu trouxe também, ó, o minério de ferro, tá? Na cotação, essa é
a cotação do minério de ferro. Me desculpem, pessoal. E a cotação do K-Oil é o Brent, tá? E o US Oil é o WTI, né? Que é o Western Texas Intermediate, né? É uma cotação basicamente mais estadunidense, mas é muito importante, é o mercado do mundo, né? Então essa cotação é importante, vocês podem ver que elas andam quase juntas, né? Às vezes há uma variação de uma ou de outra por conta de mercado e tudo, mas elas andam com uma variação quase que iguais, né? A gente tem que observar aqui, pessoal, ó, que eu sempre falo, né, da sensibilidade de Vale ao minério de ferro, tá vendo? Então o minério de ferro foi subindo até que Vale deu a sua puxada, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E também da sensibilidade de Petrobras, né? Entre outras coisas, claro, ao petróleo, né? Então aqui, ó, Petrobras, por mais dessa subida aqui, né, ou consolidação aqui, ó, do minério de ferro, ela veio caindo, né? A gente está em período de eleição também, há umas tentativas de intervenção na empresa. Me perdoem. Então tem toda essa questão e o Ibov está aqui, né? O Ibov está aqui junto, né, pessoal? A gente, uma coisa também que eu queria chamar a atenção é porque muita gente opera índice, né, e tudo. E aqui, gente, a gente observa, porque se a gente for colocar a linha do índice aqui, até poderia ter colocado, ela anda muito junto com o Ibov, tá vendo? Então nem sempre o índice, né, é o ativo que mais varia, tá? Que tem mais volatilidade. Ações, muitas vezes, vocês fazerem os estudos e as comparativos, inclusive esse estudo comparativo aqui serve muito para isso, né? Para a gente ver onde está a maior volatilidade, tá? Então ações também são ativos incríveis de se operar, tá bom, pessoal? Muita gente se bitola só no índice, eu não estou falando para ninguém mudar ou nada, eu só estou falando de uma outra perspectiva para que vocês observem também que ações, em muitos casos, se torna até mais interessante de se operar do que o próprio índice, tá? Além de ter uma gama de ações, né? No gráfico de 60 minutos aqui, que a gente vê mais ou menos a variação disso aqui tudo em 30 dias, mais ou menos, né? A gente vê que ainda a variação positiva maior é Petrobras, ó, ela deu uma boa subida aqui, com a queda do petróleo, ó, tá vendo, ó? Trouxe Petrobras para baixo também, tá vendo, ó? Aqui, ó, a gente vê que quem está negativo ainda é o minério de ferro nesses 30 dias, tá vendo? Mas com essa alta aqui do minério de ferro, a gente vê que Vale também começou a reagir para a alta, tá vendo? Né? Então a gente vê aqui a sensibilidade de Vale ao minério de ferro e a gente vê a sensibilidade de Petrobras a cotação a cotação do petróleo no mercado internacional, tá bom, pessoal? E aqui a gente vê, né, no meio aqui basicamente indo o Ibov, né, o índice Bovespa, tá vendo? Se a gente vê aqui, ó, na última semana, no último mês, mais ou menos, apesar que o petróleo foi cair a partir daqui, né, da entrada do mês de setembro, né, ela fez uns pullbackzinhos aqui, mas agora ela tá segurando aqui entre a linha de zero e um pouquinho positivo, né, e Petrobras tem sofrido com isso, com a alta, com a recuperação do preço do minério de ferro, tá vendo? A gente tem que lembrar que eu estou trabalhando aqui com a cotação de Singapura, tá bom, pessoal? Esse código aqui é o minério de ferro de Singapura. Eu não consigo colocar na plataforma, eu não consegui colocar na plataforma o minério de Darian, mas eles têm uma variação também muito próxima, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico diário, né? Aí a gente vê que Petrobras foi realmente a grande alta, ó, né? Inclusive com essa divergência aqui com o preço do minério do petróleo, né, pessoal? Ela acompanhou aqui, ó, muito junto com essa alta, tá vendo? Até aqui, ó, às vezes rompeu, né? Até porque Petrobras é uma empresa que eu considero ainda subvalorizada, tá? Mas a partir daqui, ó, a gente começou uma divergência até que essa divergência foi quebrada aqui, ó. Tá vendo? Quando chegou aqui, aí ela não continuou sustentando essa alta dela, né? Ou seja,
existe, né, uma correlação entre petróleo e ações da Petrobras, tá bom? Com relação ao minério de ferro e a Vale, ó, a gente vê que elas também andam bem juntas, tá vendo? Às vezes há uma recuperação, às vezes há uma devolução aqui, uma divergência, né? Mas eles são bem convergentes, tem a correlação, como eu falei, né? E o gráfico diário aqui a gente analisa mais ou menos o último ano, né? Lembrando que o Ibov sempre está aqui no meio, tá vendo? Ó? Ou seja, as empresas geralmente estão valorizando ou desvalorizando mais do que a própria média, né, do Ibov, a carteira teórica, né? No gráfico semanal, que a gente analisa aqui mais ou menos os últimos 4 anos, né, a gente pode observar aqui, ó, que o minério de ferro até caiu bem mais do que a própria ação da Vale, ó, tá vendo? E no caso da Petrobras também, ó, na hora que o petróleo deu a valorizada dele, ó, deu a puxada de valor aqui, ó, Petrobras também respondeu muito mais alto ainda, né? E aí agora, depois dessa divergência aqui, lembrando, ó, aqui a gente tem uma divergência, tá vendo? Do minério, do petróleo com Petrobras, tá vendo? Aí a Petrobras agora começou a devolver, né? E Ibov está aqui embaixo, é a menor alta, né, nos últimos 4 anos dessa comparação aqui desses ativos, né? Sendo que o petróleo também tem perdido muito, pessoal, ó. Rompeu o fundo aqui, ó, rompeu esse fundo, tá vendo? Ela deu até uma segurada aqui, mas rompeu para baixo. Não sei se Petrobras continua sustentando essa alta gigante aqui. Vamos ver como é que vem os balanços próximos dela. É um ativo que tem pago, né, muito dividendo, e dividendo bem alto, tá, pessoal? E vamos lá para o gráfico mensal, gráfico comparativo mensal. A grande alta do ativo é Vale, né? É inquestionável, né? É uma alta bem considerável, porém também tem umas boas devoluções aqui, né? E Petrobras foi a empresa aqui que deu a fugida aqui da questão, né? O ativo, ó. Pode ver que o próprio petróleo aumentou um pouco, mas não fugiu tanto, e o minério de ferro está aqui embaixo, ó. Eu vou tirar até aqui daqui a Vale, de tanto que ela destoa, né, para a gente ter uma olhada aqui dos outros ativos, tá vendo? Ó? Minério de ferro, ó, tá até chegando a esse fundo aqui, ó. Vai fazer uma teste de fundo aqui, talvez até para virar negativo, hein, pessoal, ó. Tá vendo? E o petróleo, né, ele deu essa subida aqui, ó, mas tá para romper a linha aqui da tendência da alta, tá vendo? Sendo que Petrobras, né, pessoal, virou um foguete nesses últimos tempos aí, depois da pandemia, ó. Aqui foi justamente o ponto da recuperação da pandemia, tá vendo? O próprio Ibov subiu, depois ele corrigiu aqui, ó, e ele tá numa linha de tendência de queda, tá bom? O Ibov, ó, né? Petrobras tá numa linha de tendência de alta, tá vendo, ó? Né? E o minério de ferro também está em uma linha de tendência de queda, ó. Tá vendo, ó? No gráfico mensal, tá vendo, ó? O minério de ferro tem perdido muito aqui, né, pessoal? Tá? Então é isso aí, meus amigos. Os grandes não se entregam facilmente. Também por isso é que eles são grandes. André Araújo. Eu sempre falo, né, pessoal, todo mundo já está cansado de ouvir ou ler ou escrever também, né? Água fora pedra. Gente, nada vem de graça, nada vem para quem desiste, né? Então, é muita persistência, é muita disciplina, é muita luta. Não vem de graça, tá bom, meus amigos? Vamos lá, vamos, tá? Cada vez que a gente toma uma paulada, a gente fica mais forte, né? Como diz a frase do Nietzsche, né? O que não te mata te fortalece, tá bom? Então, cada vez que a gente tem uma cicatriz, aquela cicatriz tem que gerar um aprendizado, tem que gerar que a gente se torne melhor, né? Em tempos de dificuldades, uma boa sociedade se mantém unida. Michael J. Sandel. Justiça. O que é fazer a coisa certa? Esse é o sonho que eu gostaria que fosse a nossa sociedade brasileira, né? Pelo menos a brasileira. Mundial é muito mais difícil. Se já está difícil tornar aqui o Brasil um país colaborativo, que todo mundo seja solidário um ao outro, né? Que no momento que falte água, o dono do supermercado não aumente o preço, mas sim
como ele vai vender mais, ele vai girar mais, vai ter mais lucro, ele até abaixa o preço para que todo mundo possa comprar e ao mesmo tempo ele mesmo tenha mais lucro por conta do giro, do alto giro, né? E não transformar o preço da água em R$ 10 ou o próprio petróleo, né? A gente viu aí numa fase atrás aí na greve dos caminhoneiros, donos de postos de gasolina colocando o preço do litro da gasolina a mais de R$ 10, simplesmente achando que estava se aproveitando. E na verdade, se ele fizesse giro, colocando o preço mais barato, todo mundo ia comprar, ele ia vender muito mais, ele ia marcar de uma forma positiva, de não ser um aproveitador de todos, né? E no final das contas ele ia ter mais lucro e a gente ia ter uma sociedade melhor, né? É muito importante a gente refletir sobre isso, tá bom, pessoal? E também na questão da gente ajudar um ao outro, de ser solidário mesmo. Olha, independente de a maioria, infelizmente, não ser, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? A gente não é alguma coisa porque os outros são, e sim porque nós somos. Então seja o que você é. Se você é uma pessoa solidária, continue sendo. Não se sinta um bobo ou nada, tá? O mundo, as coisas são muito maiores do que isso, né? Todas as coisas têm implicações entre si e estão em sintonia umas com as outras. Qualquer evento é consequência de outro. Marco Aurélio. Meditações. A gente mostrou muito aqui agora na comparação e, né, na correlação de ativos, né? Por exemplo, da Petrobras com o petróleo, né? O Brent principalmente, da Vale com o minério de ferro, e tudo na vida se interrelaciona, pessoal. Se a gente tem alguém triste do lado da gente, essa tristeza vai chegar pra gente. Se a gente tem um país pobre, por mais que a gente seja rico, eu estou falando financeiramente, a gente vai ficar pobre. Essa pobreza vai nos... O contágio, pessoal, não está só em vírus, né? Está em estados emocionais, tá? E está também em economia, né? Porque se a gente tem muito dinheiro, a gente não pode sair com um iPhone na rua porque alguém vai nos assaltar. Se a gente é honesto e o outro não é honesto, a gente vai sofrer com isso. Então tudo se interrelaciona, tudo implica uma coisa na outra. Todo evento é consequência do outro, né? E quando a gente faz o bem para as pessoas, geralmente a gente também vai receber. Não todas as vezes, mas geralmente a gente vai receber o bem. Eu mesmo, com essa coisa aqui de tentar ajudar as pessoas, tenho recebido muita coisa boa aí de volta, tá? Inclusive boas amizades, muito boas. Muita gente boa se aproximando. Eu aplaudo a vontade de ser perfeito e o desejo de atingir sucesso em alto nível. Mas esperar atingir a perfeição é outra história. É impossível. A expectativa de ser perfeito sempre causa instabilidade emocional no seu jogo mental. Jared Tendler. É isso aí, pessoal. Eu também sempre busco a perfeição, apesar de saber que ela é inalcançável, né? Mas todo dia eu quero fazer melhor do que ontem, né? E isso é buscar a perfeição, apesar de ter a consciência que eu não atingirei, tá? Agora, a partir do momento que a gente se julga perfeito ou que acha que atingiu a perfeição, isso é um perigo, tá? Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver ao mesmo tempo seu melhor amigo e seu maior inimigo colocando-se diante do espelho. Napoleão Hill. Pense e enriqueça. É isso aí, pessoal. A gente sempre fala aqui da principal peça do setup, né? Que somos nós mesmos. Nós falamos muito de disciplina emocional. E a principal peça somos nós, né? Se a gente não tiver autodomínio, autocontrole, não se entender, não se autoconhecer, é muito difícil que qualquer setup funcione, porque toda a decisão de sinais do setup somos nós que damos, tá bom, pessoal? Então essa principal peça, mais uma vez, tem que estar bem para toda a engrenagem funcionar bem, para o relógio suíço funcionar como o relógio suíço, né? Trabalhando boas raízes, pessoal, a gente chega ao sucesso consistente, tá? Sucesso não é simplesmente ganhar uma operação ou ganhar um mês, 2 meses e nem ganhar um ano, tá bom? Não se acredite bonzão porque você ganhou 1 ano ou 2 anos. Nós temos muitas histórias aí. Essa semana mesmo falamos muito aí sobre Jesse Livermore,
que futuramente está vindo um vídeo sobre ele, tá? E ele foi um cara que ficou milionário na época, hoje seria bilionário várias vezes e quebrou várias vezes, né? Infelizmente ele não teve o sucesso consistente. E para isso a gente precisa ter raízes, tá? Esses itens aqui são muito importantes, cada um se autoanalisar para ver se realmente está comprometido, se essas raízes estão sendo cultivadas, né? Muito obrigado a todos, tá bom? Espero mais uma vez ter trazido coisas que tragam evolução positiva a todos. A gente busca sim a consistência positiva, tá, pessoal? E ao mesmo tempo busca ser um ser humano melhor, né? Todos os dias. Espero ter proporcionado a reflexão tanto para o mercado financeiro, tecnicamente, quanto na questão da disciplina emocional e também para a vida, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os